tudo bem? Bom, se você está chegando aqui agora, eu também estou. É mesmo, é? Esse é meu segundo vídeo aqui. No vídeo anterior eu apresentei um pouquinho do canal, expliquei quais serão os conteúdos disponibilizados aqui. Hoje eu gostaria de usar esse tempo para me apresentar para você. Bom, meu nome é Letícia, tenho 27 anos e nasci na cidade de Estrela do Oeste. Não sei se aqui alguém conhece. Estrela é uma cidade muito pequena, tem em torno de 11 mil habitantes hoje. Sou filha de duas pessoas maravilhosas, o Marcos, que é meu pai, e a Josimara, vem de uma família de origem humilde. E é aí que eu entendo que começa toda a minha história, a minha origem que me trouxe até aqui. Mas por quê? Porque no decorrer da minha vida eu nunca deixei os meus princípios e os meus valores de lado. Eu sempre carreguei eles comigo. Por isso que eu entendo que eu estou aqui e ainda vou alcançar coisas muito maiores. Bom, eu fui criada por duas pessoas sem nenhuma formação profissional. O meu pai, ele trabalhava em frigorífico, até porque a região que a gente morava, na época, era a única forma de trabalho que existia. Ou era frigorífico, ou era roça. Não existia outra forma de trabalho lá. Meu pai, então, toda a vida trabalhou em frigorífico. Minha mãe, ela era doméstica, trabalhava em casa de famílias. E eu tenho várias recordações até de eu indo com ela nas casas. Ficava lá esperando o dia todo ela terminar a faxina. Eu tenho várias memórias também do meu pai chegando horários muito loucos em casa. Porque ele trabalhava até na parte que eles falam que é abate. Que é a parte que os gados morrem mesmo, né? Então era a hora que chegava o gado, ele ia trabalhar. E querendo ou não, essas regiões, assim, igual lá, hoje não, né? Hoje até porque tem muitas leis que formalizaram muita coisa e até protegem o trabalhador. Mas antes, meu pai trabalhou já a troco de comida. Meu pai trabalhou, eu lembro, de ficar 3 meses sem salário. Aquela história do rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Na época, era mais ou menos o que acontecia lá. Não posso dizer que eu já passei fome, que eu sei o que é isso. Não, de fato eu não sei. Mas nós já ficamos na minha avó em torno de 30 dias porque não tinha comida em casa. E aí meu pai pediu para minha mãe ir para casa da minha avó, porque na época até tinha minha irmã, a Isabela, que tinha nascido há pouco tempo, e não tinha como ficar em casa. Bom, e por anos a história foi sempre a mesma. E o que acontece? Eu percebia muito o que acontecia, embora os meus pais, eu nunca presenciei eles reclamando da situação, felizes com a vida, não. Mas eles me deixavam ciente sobre a questão da limitação do dinheiro, mesmo sendo criança. Meus pais eram aquelas pessoas que eles falavam, olha, a gente vai no mercado, mas não pede nada. O pai não tem o dinheiro hoje para comprar nada além disso e disso e disso. E eu, até por ser a irmã mais velha, né, a gente acaba, na maioria das vezes, tomando uma certa responsabilidade. E foi que começou a acontecer comigo. Eu comecei a observar muito o que acontecia. Eu entendia que os meus pais tinham uma limitação financeira. Eu, com o meu olhar de criança, eu entendi, assim, que eles não tinham dinheiro. Mas, assim, era uma vida muito limitada, uma vida muito difícil, para vocês terem noção. Nós morávamos numa casa que foi cedida pelos meus avós paternos. Mas foi cedida porque ninguém morava na casa. A casa era praticamente sem condição de ser habitada. Era no fundo da casa do meu tio, eu lembro perfeitamente. Eu vou ver até se eu encontro algumas fotos para deixar aqui. E nossa, a casa era uma casa, assim, sem condição de ser habitada. Chovia dentro da casa, assim. Na época meus pais brincavam, né? Chove mais dentro do que fora. Era uma casa sem nenhum forro, nenhuma laje, sem piso. E a pia era pro lado de fora. Não tinha porta no banheiro, era um pano. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Então era essa vida, limitada,
com muita dificuldade, mas meu pai é uma pessoa sempre muito esforçada, trabalhava muito, muito mesmo. Nesse meio tempo, minha mãe acabou tendo a Duda. Aí nós nos tornamos aí 3 irmãs. Minha mãe saía para trabalhar e eu cuidava delas. Hoje, né, se fosse hoje, nem poderia. Enfim, isso não vem ao caso agora. Eu lembro até quando a gente morava em Fernandópolis, um dia eu tava vindo embora da escola, eu vim a pé, porque a escola era muito próximo da minha casa, era na rua da minha casa. Eu tinha uns 8 anos, e uma das coisas que mexeu muito comigo, que eu lembro até hoje, é um menino, ele chamava José, ele era da minha sala. Na hora que eu fui entrar na minha casa, ele tirou um sarro, né, da casa que eu morava. Isso mexeu muito comigo na época, sim, e não por mim. Isso que eu acho engraçado. Eu ficava chateada pelos meus pais, pela situação, né? Enfim, isso não vem ao caso agora. Então, quando a Duda nasceu, meu pai acabou sentindo uma necessidade maior de tomar uma atitude em relação àquela situação. Porque fazia anos que nada melhorava, nós sobrevivíamos. Meu pai trabalhava pra gente sobreviver, ter as necessidades básicas ali supridas, que era alimentação e até com muita dificuldade, uma água e uma luz. Por diversas vezes ficamos sem energia, por corte, por falta de pagamento, sem água. Eu presenciei tudo isso. Não sinto que isso me fez mal de alguma forma. É triste, assim, na minha opinião, mais para um pai passar por isso do que para o próprio filho. Isso, na verdade, me tornou uma pessoa mais madura, fez até com que eu amadurecesse antes da hora. Isso para mim foi ótimo. Hoje, na vida adulta, eu vejo o quanto me fez bem. E na minha adolescência, na minha juventude, o quanto eu sofri menos por qualquer situação difícil, porque eu já vim de uma situação difícil a vida toda. Então, nada pra mim era um problema. Isso até me impulsionou, porque eu sempre almejava uma situação melhor. E até na fase de dificuldade de alcançar esse objetivo, eu não desanimava, porque pra mim, situação difícil foi a que eu já tinha vivido. Então, quando a Duda nasceu, meu pai decidiu que nós viríamos pra Sumaré. E eu costumo até dizer pra ele que meu pai é uma pessoa assim, ele é uma pessoa, a pessoa mais amável, eu acho que eu conheço na terra. Eu fico até emocionada de falar dele. E ele é uma pessoa muito brincalhona, meu pai, ele tá sempre bem-humorado, sempre sorridente. Só que assim, ele é uma pessoa assim, de tomar poucas decisões. Ele impor, ele decidir. E eu costumo dizer pra ele que das poucas decisões que ele mesmo tomou na vida, ele sempre foi assertivo. E uma delas foi ter vindo pra cá. E eu já disse isso em alguns vídeos anteriores meu lá no meu Instagram, que a questão não é que lá nós não teríamos dado certo, nós teríamos, nós temos parentes, família, eu tenho amigos que eu mantive, que estão lá, que se deram bem. Mas na época meu pai entendeu que a melhoria nossa não estava lá. E foi quando ele decidiu vir embora para Sumaré. E viemos. Bom, até antes de entrar na questão da nossa mudança, eu vou contar um pouquinho só para vocês entenderem como que era a nossa vida lá nesse meio tempo. Então assim, todo mundo sempre ali, trabalhando. Então meu pai e minha mãe trabalhavam e tinham nós 3. E eu nasci em Estrela do Oeste, porque é a cidade que a minha avó mora. Então minha mãe, quando tava pra gente nascer, ela ia pra casa da minha avó pra ter um acolhimento, que a gente nascia, meu pai tava trabalhando, não tinha como minha mãe ficar sozinha em casa, mas na verdade nós morávamos em Fernandópolis, e era uma cidade assim, dá uns 20 quilômetros de distância, então na verdade em Fernandópolis só tínhamos nós mesmo. Meu pai tinha primos, né, mas a minha avó paterna morava já em Sumaré e minha avó materna em Estrela do Oeste. Então, em Fernandópolis era basicamente só nós. Então, assim, meus pais saíam para trabalhar. Gente, olha que loucura. Meu pai saía de manhã sem hora para voltar. Nesse meio tempo, ele entrou num açougue para trabalhar. Ele trabalhava no açougue, saía do açougue, ia matar porco ainda pro dono do açougue. Era uma loucura. E minha mãe trabalhava nesse meio tempo, a faxina do shopping. E minha mãe entrava às 3 da tarde e saía meia-noite. Eu estudava de manhã. Na época que a Duda nasceu, eu tinha 10 anos. E detalhe,
recapitulando até, olha que interessante. Gente, eu adoro histórias. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe voltou a estudar. Minha mãe terminou os estudos dela fazendo supletivo. E eu tinha 6 anos, a Bela tinha 1 ano. Gente, eu vou falar isso agora porque não tem mais nem como minha mãe ir presa, né? Mas olha só, a minha mãe fazia comida pra gente, tudo, dava o leite da Bela e colocava ela pra dormir. A Bela dormia bem, então minha mãe saía pra ir pra escola, a Bela já tava dormindo. E normalmente minha mãe voltava, a Bela ainda estava dormindo. E às vezes acontecia do meu pai chegar nesse meio tempo, mas às vezes acontecia da gente ficar sozinho. E eu ficava com ela, eu tinha 6 anos de idade e eu ficava com uma criança de 1 ano. Então assim, eu sabia pôr criança pra rotar, eu sabia dar água na chuquinha, eu sabia cuidar, eu aprendi, né? A situação forçou a isso. E aí, quando a Duda nasceu, eu tinha 10 anos. É até engraçado. Eu tinha 10 anos, eu estava na 4ª série na época. Então, assim, eu ia pra escola, aí nesse meio tempo eu já estava estudando em outra escola. Então, eu ia pra escola, de manhã meu pai me levava. Mas, meio de 20, na hora que eu saía, eu voltava andando e não era perto. Dava, assim, uns 2 quilômetros. Para uma criança de 10 anos é bastante. E eu voltava andando rapidinho, porque eu chegava em casa, a Bela entrava na escola 1 da tarde e eu que levava ela, porque minha mãe tava com a Duda. E eu tinha uma bicicleta que tinha uma garupa. Então, só que imagina assim, eu estudava aqui e a Bela estudava lá. E a gente morava aqui no meio. Então eu saía da escola, chegava em casa, almoçava correndo. A Bela pegava a mochilinha dela, sentava na garupa da bicicleta, aí era uma ladeira primeiro, então eu ia empurrando a bicicleta com ela na garupa. Aí chegava numa determinada avenida, aí era um descidão até chegar na escola. Aí eu montava na bicicleta e descia com ela. Gente, eu vou pra Fernandópolis em fevereiro, no carnaval. Eu vou gravar da onde eu morava. E todo esse trajeto vocês vão ver. É surreal. E eu falo assim, gente, como que pode? Se fosse hoje, nem pode um negócio desse. Só que aí, em contrapartida, é aí que eu, na minha opinião, eu tô falando aqui, eu, Letícia, a opinião da Letícia. Por isso que tem tantos jovens despreparados, porque eles nunca tiveram responsabilidade com nada, assim, algo tão importante, igual eu levar minha irmã. Enfim, isso não é o caso agora. Então, eu deixava a Bela e voltava pra minha casa. Quando eu voltava, dava umas 2 horas e minha mãe saía pra trabalhar. E a Bela saía da escolinha às 5 da tarde. Aí minha mãe pagava uma mocinha pra ficar com a Duda coisa de 40 minutos. Ela era até amiga nossa na época, a Jéssica. Nós temos amizade até hoje. Ela tinha a minha idade, ela era 1 ano mais velha que eu. Aí a Jéssica chegava em casa umas 4h30, que era o tempo que eu pegava a bicicleta de novo, eu buscava a Bela na escola e voltava. Aí eu chegava em casa 5 e pouquinho, a Jéssica ia embora, eu ficava com as meninas até meu pai chegar do trabalho. Meu pai chegava 8, 9 horas da noite. Eu tinha 10 anos, aí eu já sabia fazer comida, eu cozinhava, fazia arroz, fritava carne, cuidava mesmo. E meu pai chegava entre 8 e 9 horas, nessa época ele já tava com um carro e era o Fietinho. Aqueles Fiat 147 azul, ele chamava o carro de azulão. E aí, na hora que dava umas 11h30, ele ia buscar minha mãe. Às vezes, quando as meninas estavam acordadas, nós íamos todas. Entrava todo mundo dentro do carro e ia buscar minha mãe. Em resumo, foi mais ou menos essa a vida lá em Fernandópolis. E viemos para Sumaré em 2004. Finalzinho de 2004, nós viemos para Sumaré, bem em dezembro, porque meus pais deixaram a gente terminar a escola e nós viemos. Meus pais alugaram uma casa e em uma semana meu pai já arrumou serviço, que na época era no supermercado Pague Menos. Eu contando tudo isso não é para dramatizar nada, não. É apenas eu querendo mostrar a minha história de vida. Outro ponto importante, se você tem um filho, você não precisa colocar o seu filho para fazer todas essas tarefas, cumprir com todas essas obrigações que eu falei. Porque na época, a nossa situação tinha essa necessidade. Os meus pais, eles não tinham outra opção, eles não tinham com quem contar diariamente. Então,
a nossa vida, ela foi moldada, ela foi gerida dessa forma, porque era a maneira que nós vivíamos na época. Então, eu tirei muito proveito de toda essa situação. Isso me tornou uma pessoa responsável, me tornou uma pessoa madura, até precoce, mas não entendo que isso me fez mal. Me tornou uma pessoa extremamente honesta, extremamente preocupada com o próximo, extremamente preocupada em servir, até por isso que eu me identifico muito com a odontologia, porque para mim é uma profissão que está ali pronta a servir o próximo. E isso só me moldou, isso só contribuiu para a minha formação como pessoa. E foram por todas essas situações que nós passamos em Fernandópolis, e aí então viemos para Sumaré, onde nós demos continuidade a essa história e que começou a ser moldada e traçada até de uma forma diferente.